Estamos iniciando mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli para ajudar você a prosperar nas 4 áreas da sua vida com princípios, crenças e ferramentas. Eu sempre trago alguém que pode te ajudar em alguma dessas áreas. Trouxe empresários falando de ferramentas de negócios para você prosperar nos negócios. Trouxe pessoas com experiências de sabedoria e vida com Deus para você aprender, ter uma melhor conexão com Deus também. E hoje eu trouxe uma pessoa que é especialista em pessoas, que é o Michael Albert, meu amigo de muito tempo. Michael, seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Não, é um prazer estar aqui, né? Compartilhando esse momento aí junto com você, com a sua audiência. Falando desses assuntos, né? Eu escutei alguns podcasts, alguns episódios. E todos esses assuntos abordados nesse método, eles são muito pertinentes, né? Para o crescimento da pessoa, seja na área pessoal, empresarial. Show de bola. Teve uma época da minha vida, né? Em que eu tava focado em... Até hoje eu tenho um sonho de fazer um mestrado, né? Mestrado, doutorado e tal, pra ensinar, porque eu sou apaixonado por ensinar. E teve uma época da minha vida que eu tava focado em estudar ciência política pra acabar minha faculdade e entrar no mestrado de ciência política. Eu tava estudando inglês pra caramba, pra passar numa faculdade e tal. E aí nessa fase o Michael um dia me chamou, vem aqui que eu vou fazer uma palestra. Você lembra disso? Lá no Plaza. Lembro. Tem até uma foto disso aí em algum lugar. Tem. Isso daí acho que foi 2017 ou 2018. Bastante tempo já. E aí o Michael falou, vem aqui que vai ser uma palestra lá no Plaza e tal. Eu vou dar uma palestra de inteligência emocional. Foi meu primeiro contato com esse assunto. Que legal. Né? O pessoal que quiser olhar ali atrás, ó, tem até um livro que eu deixei, de vez em quando eu troco o livro ali, né? Da Bíblia eu quase deixo sempre igual, mas o livro de lá eu coloco livros que eu li e de vez em quando eu troco. Então o que tá ali em cima ali, que é o coaching integral sistêmico, foi porque depois fui entendendo um pouco mais desse assunto, me aprimorei, aí eu fiz a imersão da Febracis, fiz um monte de curso lá, e aí eu mergulhei nesse tema de inteligência emocional. Mas meu primeiro contato com esse tema de inteligência emocional foi lá no seu treinamento. Que legal. E lembra que você aplicou o MAS, né? O exercício de dividir a vida por pilares ali e tal. Aquilo pra mim já foi super impactante, né? E você fez uma indução também no final, uma visualização que foi, assim, extraordinária do acidente de carro. Sim. Putz, aquilo lá foi sensacional. Ali é forte mesmo. Enfim, conta um pouco da sua experiência e hoje vamos falar de pessoas. O que você acha? Legal. Bacana, vamos sim. Então, cara, eu sempre fui apaixonado, né, por pessoas. Eu nasci em Osasco, São Paulo, e meu avô tinha um comércio lá. Então eu era pequeno, lembro que meu avô tinha uma barraquinha. Aí ele colocava eu em cima do balcão, aí ele cortava uns pedaços de mortadela. Nunca sei se é mortadela ou mortandela. Ele cortava os pedaços ali, colocava limão. Mortadela. Colocava limão. Então, se eu for tentar puxar por que disso, cara, eu acredito que ali, como eu ficava em cima do balcão desde pequeno, e aí tinha comércio, né? Sempre tinha pessoas puxando o assunto e tal. Então, talvez foi dali que nasceu essa vontade. Mas... E mortadela com limão é uma delícia, né, gente? Não, uma Convenhamos, delícia. né? Nossa, muito bom. Então, foi dali que eu puxo a primeira experiência que eu tive lidando com pessoas diferentes dentro de casa, né? Então, e esse desejo só foi aumentando. Tem uma pergunta que ela fica na minha mente, né? E eu nem sei como que ela entrou, mas é assim, por que as pessoas fazem o que fazem? Né? E eu acho que isso é uma das coisas que me move muito. De entender, né? Por que as pessoas fazem o que fazem. Então, eu sempre procurei entender sobre isso, estudar e tudo mais. Óbvio, nasci em um lar um pouco conturbado, né? Meus pais tinham algumas crenças bem limitantes, então isso daí também eu queria entender o que acontecia comigo, né? Por que meus pais têm esse comportamento e tal. Então foi dali. Por isso que eu sempre gostei de estudar, né? De ler. Sempre fui autodidata, acho que isso ajudou muito, ser autodidata, né? De procurar ler, estudar sobre isso. Mas eu sempre tive essa fome, esse desejo de enterrar a vontade das pessoas, às vezes, de desistir. Eu falei enterrar porque eu lembrei agora de um cartão de visita, há muito tempo atrás, que eu escrevi uma frase assim, da Michael Albert, desenterro talentos e ressuscito sonhos. Olha que Era legal, uma frase mano. dessa. Nossa, forte essa copa, hein? Foi, não, então, por isso que veio desenterrar aqui, porque eu lembrei desse cartão, era desenterro talentos e ressuscito sonhos. Então eu sempre tive essa vontade, sabe? De ajudar pessoas e tal, porque tudo começa ali na mente, né? Outra frase também que eu usei durante bastante tempo é que nós somos a máquina, e é verdade isso, nós somos a máquina mais perfeita que existe. Né? Nós temos ali mais de 30 bilhões de neurônios, então é uma máquina perfeita. Qual que é o problema das pessoas? Não vem com manual.
Não vem com manual, entendeu? Então, assim, você é a máquina mais perfeita que existe, o computador mais poderoso, mas não tem um manual disso. E por não ter um manual, cada um age da forma que acha que é o ideal. E aí tem o primeiro conflito, que é o ideal e o real. Na nossa mente sempre tem o ideal. Psicanálise fala disso, né? Exatamente, o ideal. Eu vou chegar aqui, quando você tá vindo no carro para gravar um podcast desse, na tua mente já tem o que seria o ideal. O ideal vai ser isso, vai ter a pergunta tal, vou responder assim. Tudo a gente começa pelo ideal. O problema é que as pessoas se chocam quando vai para o real. Porque no real, não é exatamente igual ao ideal. Você pode chegar no resultado que você esperava no ideal. Mas o caminho é a questão do mapa e território, né? Que a programação neurolinguística fala muito disso. O mapa, ele nunca é o território. Né? Se eu pego um mapa aí para ir para Manaus, no mapa eu vou ver uma forma ali de como que é o caminho e tudo mais. Mas às vezes no meio do caminho vai ter um buraco que não tinha no mapa. Enfim, o território ele é diferente, falando de uma forma bem simples sobre isso, né? Então, existe muito esse conflito das pessoas, né? Por causa do quê? De não entender o manual, não entender da mente dela, não entender sobre percepções. Então, eu sempre gostei disso, né? E, graças a Deus, eu fico muito feliz em ver que o desenvolvimento pessoal, cada vez, ele avança mais, né? Você falou da Febre da CIS, não tem como a gente não dizer. Paulo Vieira é um cara que desbrava muito isso. Eu lembro, até quando eu fiz esse treinamento lá no shopping, eu lembro de um vídeo que eu tinha visto, que a galera tava vindo ainda tava começando a questão de coaching e tal, e uma galera falou algumas coisas. Eu lembro que ele gravou um vídeo incrível, assim. Um vídeo destrinchando mesmo. Uau. E até a galera que tava querendo falar algo falou, peraí, calma aí que a gente tá querendo falar de algo que a gente não conhece. Não conhece, né? A gente não conhece. E até hoje acontece isso, né? Exatamente. Geralmente é assim. As pessoas criticam muito algo que elas não conhecem profundamente. Exatamente. Eu digo que o câncer, né? Eu falo isso em toda palestra, podcast que eu vou. Eu acredito, Michael Albert acredita, que o câncer da humanidade é o viés da disponibilidade. Eu acredito muito. Porque o viés da disponibilidade é o quê? Pra quem não conhece. What you see is all there is. Eu chego aqui... Você vê tudo que há, né? Exatamente. Um exemplo bem básico. Eu chego num bairro que o Thiaguinho mora e eu falo, Thiago, quero alugar essa casa do lado da sua. O que você me fala? O bairro é tranquilo? Aí ele fala, não, Michael, esse bairro é super perigoso. Já assaltaram a casa do vizinho da frente, não sei o que e tal. E ele me vende uma ideia, assim, falando de uma forma bem simples pra todo mundo entender. E ele me vende isso, e eu fico na minha mente, nossa, esse bairro, ele é perigoso. Mas se for pegar estatisticamente falando, talvez em uma década só teve esse assalto. E não teve vítima, não teve nada, foi um furto. Então, estatisticamente falando, talvez esse bairro é o mais seguro da cidade inteira. Mas de acordo com o que o Thiaguinho tem disponível na mente dele sobre aquilo que eu perguntei, ele me vende uma ideia, né? Eu acabo comprando algo que não é a verdade. Mesma coisa, acidente de avião. As pessoas morrem de medo de estar em um avião. Mas estatisticamente falando, é muito mais fácil morrer em um acidente de carro do que de avião. E se for descer mais ainda, estatisticamente falando, é muito mais fácil você morrer por se alimentar mal do que um acidente de carro. Então, assim, um acidente de avião tá lá em cima, cara. A maioria das pessoas morre por comer mal do que no acidente de carro e muito menos no acidente de avião. Então, o viés da disponibilidade, né? A era da informação, ela faz as pessoas, elas veem de tudo, falam de tudo, mas não entendem de quase nada. Né? Então, o viés da disponibilidade, cada dia ele ganha mais espaço. Cada dia a gente está comprando ideias de pessoas que às vezes não tem uma profundidade, né? E para quem entende de marketing, é muito fácil você implantar uma informação disponível na cabeça de alguém. Total. Antes de outra, né? Então, igual fórmulas milagrosas aí, né, de transformação de N áreas da vida. Então, a repetição daquelas informações na cabeça de alguém torna aquela informação disponível primeiro do que um real conhecimento mais profundo do assunto. E aí acredita. Verdade. Total. Influencia muito. Quando a gente fala de transformação, eu sempre falo em 2 pontos. Existem 2 formas. Tem o evento e o processo. Então, se eu tô em um processo já, o evento me ajuda. Porque o evento é a hora que dá o boom, é o impacto, né? O forte impacto acontece no evento. Mas se eu tô numa estaca zero, que eu quero ir para um lugar totalmente diferente, eu quero realmente ter uma mudança, mas eu não... Que nem quando você foi ali, aquilo lá era um evento.
Mas para você realmente ter uma profundidade, você foi para um processo de estudos, de livros. Então o problema é o quê? Muitas pessoas querem processos, mas ela quer somente no evento. Porque o processo ele não tem a ver somente com quem está ali na frente. O processo ele tem a ver também com você, né? E a mudança de dentro para fora é um processo, o nome já diz, né? Então é o dia a dia. Se a pessoa ela fez um curso e tudo mais, e aí tá dizendo ali, ó, você tem que acordar, e assim que você acordar, mudança de pensamentos e tudo mais, né? Processo de gratidão. Isso daí é processo. O nome já diz, não tem como. Eu fui no evento, alguém me falou sobre isso, amanhã eu mudei tudo isso. Tem uma coisa que eu sempre digo, e muitas pessoas até não acreditam, porque não é a realidade da maioria, mas faz, Thiago, mais de 2 anos, cara, que eu nunca acordo mal-humorado. Uau. Micael, mas como foi isso? É do nada? Não foi. Há algum tempo atrás, né, um pouco antes até daquele treinamento que você foi, eu tinha visto algo sobre isso e eu achei muito legal ter a opção de poder... Eu pensei assim, nossa, imagina, poder acordar, né, todo dia, e eu vou explicar, vocês vão entender. De poder acordar de uma melhor forma. Isso daí seria incrível. Aí eu peguei... A primeira vez que eu vi sobre isso foi em um livro do Tony Robbins, né? Desperte seu gigante interior. Mastiguei aquele livro e tal. Aí eu vi alguns processos, tinha que fazer algumas coisas. Algumas técnicas, vamos dizer assim, né? E algumas eu coloquei na minha realidade. Aí uma delas era um diário da gratidão no celular. Eu criei um grupo no WhatsApp, só tinha eu. Todos os dias eu colocava 5 coisas que eu era grato naquele dia. Todos os dias. Então coisas simples, assim, sou grato por ter acordado. Aí teve uma vez que um cara tentou roubar o meu celular e não conseguiu. Aí eu coloquei, sou grato porque sofri uma tentativa, né, de roubo, porém ele não conseguiu roubar, fiquei com o meu aparelho. Outra pessoa ficaria muito puta da vida, porque, puta, tentaram roubar meu celular, olha lá, que mundo desorganizado, que bagunça. Exatamente. Foi, não, e eu fui colocando, sempre colocava e tal. Isso daí foi uma das coisas que me ajudou a ter essa mudança. Aí a segunda coisa que eu fiz foi o quê? Eu nem sei se existe, eu batizei com o nome toca-fita essa técnica, mas não sei se é o nome exato dela. Todo dia, quando eu desperto, às vezes é antes de abrir os olhos, mas eu já despertei a minha mente, eu imagino um toca-fita tocando uma música que eu gosto muito e que eu sei que vai me trazer ali uma sensação boa. Todo dia de manhã você faz isso? Todo dia, todo santo dia. Cara, é uma coisa que é todos os dias, todos os dias. Então, Todo dia você acorda e você imagina a música tocando. Na verdade eu faço, são 3 níveis. O primeiro, eu vou pra gratidão. Mexo a mão aqui e tal, nossa, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, que eu tô mexendo minhas mãos, que eu acordei mais um dia. Hoje em dia, já nesse primeiro nível, já era. Já fico feliz, vamos dizer assim, né? Já vai embora qualquer outro sentimento ruim. Aí, se não der certo, é o segundo nível. O segundo nível é o toca-fita. Eu já imagino alguma música, né? Tem uma que eu gosto do Henrique Juliano, que chama Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu e tal. Então, eu ativo a técnica toca-fita, é o segundo nível. Se não ainda nesse segundo nível, eu ver que ainda tem alguns sentimentos, algumas coisas que vai atrapalhar no meu dia, aí eu vou para um terceiro nível, que até, né, eu vejo que o Paulo Vieira, a galera ensina bastante, que é o quê? Eu vou na frente do espelho ali, faço uma posição e tal, abro um sorriso. Então eu vou, aí já era, nesse terceiro nível, acabou qualquer sentimento, algo ruim que eu possa estar no começo do meu dia. Mas nesses últimos anos, vou pôr aí nesses últimos 2 anos mesmo, nem preciso mais chegar nesse terceiro nível. Tanta prática da gratidão. Tem uma frase que eu adotei pra mim, adaptei ela. A frase real é do Geraldo Rufino, que ele fala que ele é irritantemente feliz. E aí eu peguei pra mim uma que eu falo que eu sou irritantemente grato. Então, assim, o nível da gratidão já faz eu acordar dessa forma. Nem preciso ir pra uma técnica 2 ou 3. Mas é um processo. Foi uma coisa que eu fui praticando e hoje, graças a Deus, e mudou a minha vida, assim, poder acordar dessa forma. O silêncio, pratico o silêncio, ajuda ali. Acordei uns 5 minutinhos em silêncio, não falo nada e tal. Minha esposa acorda, minha filha, vou observando. Então, assim, foi uma coisa que hoje faz parte do meu dia a dia, né? Todos os dias no período da manhã. E, cara, é todos os dias, já faz anos já, e faz toda a diferença, né? Às vezes você acorda nervoso. São hábitos simples. E aí já vem uma pergunta aqui, muito, muito importante para quem tá assistindo. Pega papel e caneta, porque agora vem algo muito relevante. Hábitos simples de gratidão, de imaginação, que fazem total diferença no dia dele, para ele sair bem-humorado, para ele sair com energia em alta para fazer tudo que tem que ser feito. Como que se cria um hábito? Só pegando do que você disse aí, eu sempre falo também no final dos treinamentos,
as grandes mudanças, na maioria das vezes, o processo é tão simples, mas tão simples que a pessoa não faz. Não faz. Porque ela quer o extraordinário, mas ela não entende que antes do extraordinário tem o ordinário. O meu resultado de poder acordar todos os dias bem é algo, vamos dizer assim, extraordinário para muitas pessoas que não conseguem. É o óbvio. Mas eu tinha o processo de agradecer por esse óbvio que quem olha pra mim percebe. Então, foi uma criação de um hábito. Eu acredito muito, tem muitas pessoas que começam a praticar um hábito. Na verdade, ela tenta perder um hábito para começar a criar outro. Né? O hábito é algo que você vai fazendo, que depois cria uma sinapse neural, que às vezes até antes de você perceber, você já está fazendo. Falando de uma forma bem simples. Eu acredito muito em um processo de começar a construir um hábito, ou seja, construir uma rotina, um processo de fazer algo, mesmo antes de destruir, de parar de ter aquele hábito ruim. Exemplo, Mikael. Vamos supor, eu tenho um hábito de todos os dias chegar em casa e assistir Netflix, um filme e tudo mais. Eu tenho esse hábito. Beleza. Antes de querer parar de assistir Netflix e tudo mais, e eu quero ter um hábito diferente de leitura, então eu vou começar a ler, vamos pôr aí, meia página por dia. Então, antes de ligar a Netflix, eu falo, eu vou ler meia página por dia. Aí, eu assisto ali a minha Netflix. Daqui a um tempo, eu vou estar lendo uma página inteira. Daqui a tempo, 2 páginas, 3 páginas. O tempo que eu tinha com a Netflix, ele vai diminuindo cada vez mais. Até que vai chegar um dia que isso não me dá mais prazer. E aí eu fico somente com a questão da leitura, que é o hábito positivo que eu gostaria de fazer. Então, eu vejo que eu vou para uma linha do quê? Para mim ensinar a minha filha a andar de bicicleta, primeiro eu tenho que ensinar ela a gostar de bicicleta. E se é um hábito, na maioria das vezes, que é o que não me dá prazer no começo, eu pego um pouco como gatilho aquele hábito antigo que eu quero perder. Então, pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Ler não me dá prazer hoje. Assistir Netflix, sim. Então, eu coloco o Netflix nesse começo como recompensa pela leitura que ainda não me dá prazer. Depois que a leitura começa a me dar prazer, que é algo que eu começo a gostar, aí eu não preciso mais do gatilho da Netflix, que era depois. E você acha que com um hábito a pessoa pode gostar de algo que ela não gosta? Sim, se ela entender realmente. Porque assim... Como se faz isso? Porque assim, ó... As pessoas reclamam muito e se fala muito, inclusive, de procrastinação. Né? Só pra você entender onde eu quero chegar. Aí as pessoas procrastinam, né? Beleza, o cérebro quer economizar energia e N coisas. Mas às vezes a pessoa procrastina aquelas tarefas que ela não gosta. E ela só procrastina porque ela odeia aquilo, ela não quer fazer aquilo, mas de certo modo ela pensa que ela deve. Por exemplo, ir pra academia. A pessoa quer ir pra academia porque ela quer ficar com um corpo legal, quer ficar saudável, mas ela não gosta. Então, qual que é o processo para que antes ela faça assim, não, eu vou fazer isso até gostar? Tem um mecanismo que se usa para gostar antes? Eu vejo que aí, primeira coisa, ela tem que usar, vamos dizer, a imaginação e tudo bem, a visualização, para ela conseguir ter uma visão a longo prazo daquilo. Aí entra a questão do prazer imediato e o imediato. Que nem a questão da Coca-Cola. A pessoa toma uma Coca-Cola, é um prazer imediato. Ela toma ali aquele sabor e tudo mais, que delícia. Mas se ela olhar pelo imediato, algo a longo prazo, ela vê que aquilo faz muito mal. Eu tive esse insight, foi uma vez eu até pus no meu Instagram. Eu tava em um local com a minha esposa, almoçando, e aí eu pedi uma Coca e tal. E aí almoçando, aí olhando aqui na Coca, eu vi a quantidade de açúcar que tinha. Se eu não me engano, era 25 gramas, se eu não me engano, era algo assim. E aí tinha... a lata? A lata. Lata 350, eu lembro, é 35 gramas. 35 gramas, acho que é isso mesmo. Muito açúcar. E aí tinha uns sachêzinhos na mesa. Aí ali assim, 5 gramas, né? Foi. Aí eu fui pegando o sachêzinho. 1, 2, 3. Cara, eu assustei. Precisava de 7. Foi, eu peguei assim aqueles sachês tudo na mão, eu olhei, falei, cara, não acredito. Meu Deus. Que nessa lata eu tô ingerindo tudo isso. Aí eu travei assim. Porque o poder da visualização ele é muito forte, as pessoas não têm noção disso. Né? Eu lembro que uma vez eu visitei uma nutricionista também, e aí tinha na mesa um negócio amarelo, grandão, assim. Eu falei, que é isso? Ela falou assim, isso aí é 1 quilo de gordura. Que quando a pessoa vem para fazer um processo, que a gente desenha algo, se o processo dela for perder 1 quilo, eu mostro para ela, ó, é isso daqui que você vai perder. Uau. E aí dá um choque. Dá um choque. Então, assim, o poder da visualização, quando eu quero algo que no momento eu vejo que não dá prazer mesmo,
que nem uma academia, um hábito de leitura, algo desse tipo, vamos dizer, eu tenho que ter uma visão mais a longo prazo do que eu vou ganhar com isso. E aí entra o poder da visualização, né? De você poder visualizar. Tem um exemplo que eu achei bem interessante, que é o Tony Robbins que fez isso também. Eu acho que nesse livro dele ele conta isso. Ele tem um filho e tudo mais, e aí o filho dele começou na escola, tava com, se eu não me engano, 13 anos, não lembro certinho. E aí um dia o filho dele confessou pra ele, se eu não me engano, que experimentou ali um cigarro normal e tal. Aí ok, aí ele pegou o filho dele e levou em um local que era como se fosse tipo uma Cracolândia no Brasil. Levou o filho dele lá pra conhecer o ambiente e tal. Falou pra ele, explicou pra ele que aquilo era uma porta de entrada, né? Assim como o álcool, tarará. Mas não só isso, levou o filho dele pra conversar com esse pessoal. Então Nossa. tinha tipo a casinha que a galera morava nessa Cracolândia e tal. Levou o filho dele pra conversar, sentou no chão. Alguns tinham até filhos ali. Nossa. E ele fez esse tour com o filho dele. Caraca. Durante o dia inteiro. Mostrou a realidade. Falou, filho, eu não tô dizendo que você vai chegar em um nível desse, mas eu tô querendo dizer o quê? Isso é uma porta de entrada. Então, se a gente pegar isso que você tá fazendo e acelerar o processo de prazer disso, vai ter uma hora que isso daqui já não vai satisfazer tanto. Você pode procurar isso, que pode chegar desse nível. Isso daqui influencia pra você chegar nesse nível que eu tô te mostrando. Então, ele deu um choque de realidade, vamos dizer, né? Foi várias técnicas que foram usadas ali, mas ele deu uma visão a longo prazo. E mesmo que o cigarro trazia uma coisa legal pro filho dele, até pra ser enturmado junto com o pessoal, com a galera descolada e tal, o filho dele conseguiu visualizar a longo prazo como aquilo era ruim. Então a dor de... Aí foi o inverso do que você disse. A dor de longo prazo fez ele não querer o processo aqui que dava prazer. Você me fez lembrar de uma ferramenta no coaching que a gente aplica, que ela faz perguntas nesse sentido, né? Quais hábitos hoje você tem aqui que são hábitos negativos? Aí a pessoa lista lá, de acordo com as áreas da vida dela e tal. E aí chega uma pergunta assim: bom, esse hábito X aqui que você identificou que é negativo, como a sua vida vai estar daqui 5 anos se você permanecer com esse hábito? A pessoa na hora ela consegue, né, imaginar isso e dizer, falar, vamos supor que ela, sei lá, comendo muita coisa gordurosa e bebendo muito refrigerante, enfim, só coisa assim, e doce. Ela fala assim, vou estar mais gordo, vou estar menos saudável, vou estar, sei lá, com colesterol. Aí a pessoa verbaliza aquilo, ela fala, putz, realmente, isso não é bom. E aí, bom, e se você substituir esse hábito, qual hábito você deveria substituir, né? Ela fala, deveria substituir assim. Como é que vai ser a sua vida, né, daqui a tanto tempo? Você me fez lembrar disso. Total. Eu vejo assim, confesso que eu não parei para ver um estudo sobre isso, mas conversando com pessoas e tudo mais, até olhando em outros âmbitos também, espirituais, as pessoas, nós não temos, né, talvez uma consciência que somos mortais. Entendi. Entende? Assim, a gente não pensa nisso. Não. Não pensa. Age e vive como se nunca fosse morrer. É, como se nunca fosse morrer. Então, assim, essa mentalidade faz com que nós buscamos cada vez mais prazer em coisas imediatas. E coisas imediatas, na verdade. Então, eu vejo que quando uma ferramenta igual essa de coach, ou uma visualização, uma indução, tudo isso é muito forte. Porque isso pega a pessoa, leva ela para um futuro, e isso traz para ela uma consciência, né, de um tempo que não chegou ainda, mas que baseado no que ela faz hoje, no futuro pode ser bom ou ruim, se ela continuar. Então, por isso que é muito forte muitas ferramentas desse tipo, de trazer a consciência para as pessoas de um pensamento a longo prazo. Uhum. Né? A gente vê muito esses investimentos, né? Vocês sabem muito mais do que eu sobre isso. A pessoa não guarda dinheiro porque ela fala, não, nem sei se eu vou estar vivo amanhã, mas na maioria das vezes ela vai estar viva amanhã. Na maioria das vezes ela tá viva. Se fosse para levar uma mentalidade dessa, ninguém teria que fazer faculdade, porque é 5 anos, não sabe nem se vai estar vivo amanhã, vai estudar 5 anos. Mas a pessoa, ela faz as coisas, muitas vezes hoje, sem essa mentalidade do tempo futuro, né? E o hábito, cara, ele vai destruindo. A pessoa vai construindo hábitos ruins. Tem um vídeo meu, eu postei há muito tempo atrás, no meu Instagram, ele deu até uma viralizada quando eu postei, que era, eu tinha comentado, né? Teve uma palestra que eu fiz uma vez e o cara falou assim, eu nunca tive sucesso em nada, eu não consigo construir um hábito e não sei o que, né? Todo aquele vitimismo, vamos dizer. E ali na hora, né, vendo aquilo, eu lembro que eu olhei na mão dele, eu vi uma mão bem amarelada e tal, né? Aí eu peguei e falei assim, você fuma? O senhor fuma? Não, eu fumo e tal. Aí eu falei, faz quanto tempo que o senhor fuma? Faz mais de 20 anos que eu fumo.
Falei, entendi. E você costuma fumar quantos cigarros por dia? Ah, uma média de 2 maços por dia e tal, né? Aí eu falei assim, aí tá aí uma coisa que você tem sucesso. Eu não Caraca. conheço uma pessoa que tem tanto sucesso em fumar igual você. Faz 20 anos que você faz uma coisa todos os dias, 2 maços. Assim. E eu destrinchei pra ele o hábito ruim, né? Aham. E ele ficou surpreso, assim, porque... Como assim? Eu falei, então, é um hábito ruim, destrutivo. Mas é um sucesso. É um sucesso que muitas pessoas não querem ter. Mas você tem um sucesso em fumar, né? Pra quem quer ter um câncer de pulmão, tá no caminho, né? Pra ter um excelente sucesso nessa área. Exatamente. Então, assim, é isso. As pessoas às vezes não olham por essa ótica, né? Elas não têm essa visão. E o hábito, infelizmente, a maioria das vezes é destrutivo, né? As pessoas pegam hábitos destrutivos e vai dá fazendo prazer imediato, né? prazer imediato e vai fazendo um empilhamento. O cara fuma, mas aí ele fuma mais quando ele tá no bar bebendo. Aí já junta a bebida e o cigarro. Mas aí pra ele empilha mais, que é legal ele tá fumando, bebendo e às vezes, um exemplo. Ou não seria um extremo, mas acontece. Às vezes o cara é casado, ele quer ficar olhando a mulher do outro. Então já virou um empilhamento já. Infidelidade, fumar, beber, e aí ele vai empilhando. Vai empilhando. Na hora que vê, Pensando em prazer imediato, teoricamente é muito mais fácil criar um hábito ruim então, do que um hábito positivo, né? Do que um hábito bom, porque a maioria dos hábitos bons tem um resultado um pouco mais Total. longo, né? Demora mais pra acontecer, né? total. Por quê? Porque o nosso cérebro, cara, ele quer dar prazer pra nós a todo momento. É prazer. Tem uma coisa bem interessante, né? Eu vou construir uma narrativa até chegar nesse ponto. Você já sabe, você sabe por que a gente tira o dente do siso? Eu ouvi dizer, porque por evolução, diz que antigamente precisava e agora não precisa mais, né? É exatamente. Porque antes não tinha fogo, não tinha nada desse tipo, não tinha como deixar a carne mole. Ah, tá. Eu tinha que quebrar o osso, entendeu? Eu tinha que ter mastigar de uma forma mais brusca, né? Então tinha que ser mais forte essa parte. E o dente do siso, ele é um dente muito muito forte, muito duro. Então, para quebrar o osso, para mastigar de uma forma, né, vamos dizer assim, mais violenta, era utilizado o dente do siso. Então, a boca ela era maior, né, e aí o dente do siso tinha o seu papel. Com a evolução e tudo mais, isso daí já é comprovado até a questão dos nossos pés. Nossos pés, às vezes, os dedos eles eram mais distantes. Tem até uma tribo em Manaus, aqui no Brasil, que teve um fotógrafo que tirou umas fotos, depois eu te mando. Cara, bem diferente. As costas deles é bem mais junto, porque eles sobem nas árvores. Olha As que mãos, diferente, os pés. Por quê? Porque eles usam muito essa parte do corpo e aí vai passando, né? Até pros filhos e tudo mais. E aí... Que altera o código genético, né? Altera o código genético. E aí, como foi vindo a questão do fogo e, né, fervendo água, a carne ficando mole e tal, aí a boca foi mudando o código genético e tal, e a gente tira o dente do siso. Mas desde lá, o nosso cérebro só quer duas coisas, né? É aquele famoso, ou é prazer ou é dor. Mas pro nosso cérebro, a dor, ela vem no sentido de chegar mais próximo da morte. Então, o que ele quer fazer a todo momento? Evitar que nós possamos morrer, né? Então, um exemplo, eu peguei e caí de skate. No meu cérebro, qual que é a mensagem? Andar de skate pode fazer você morrer. Então, a partir de hoje, não quero mais que você sobe num skate. Porque a todo momento ele quer evitar a morte. E evitar a morte quebra o processo de superação. Porque pro teu cérebro não existe a questão de superação. Pra ele é o quê? Se isso é ruim, vai te levar à morte, eu tenho que te evitar a morte. Então, aí eu bloqueio isso. Entendeu? Pegando até num ponto um pouco delicado. Mas a pessoa tá ali, depressiva e tudo mais. Tem uma hora que o cérebro fala o quê? Cara, eu tô cansado de fazer viagem no tempo. Eu tenho que ficar te levando pro passado toda hora. Toda hora, toda hora. Isso gasta energia. O cérebro quer economizar energia. Por que economizar energia? Porque ele não entende, Thiago, que hoje a gente não precisa mais caçar. Ele não entende que hoje a gente vive numa casa tranquilo. Ele quer a todo momento economizar energia porque acha que vai ter um momento que vai ter um grande desgaste de energia. Às vezes até com o nosso corpo e tudo mais. Não evoluiu tanto essa parte primitiva. Sim. Então a todo momento ele quer economizar energia. Aí a pessoa tá depressiva e tal, aí ele fala, quer saber? Vamos desligar? Que começam a vir os pensamentos suicidas. Me desliga. Que eu não quero mais. Eu não quero mais ficar te levando para viagens no passado. Isso é ruim, gasta energia. Então, a todo momento ele quer evitar a dor. Então, quando você vai querer construir um hábito, que é um negócio que no momento é ruim, o teu cérebro vai ser o teu pior inimigo no começo. Ele vai ser o teu pior inimigo, porque ele não quer que você faça isso. Ele não quer que você sofra. Ele quer somente que você tenha prazer. Uhum.
Então, tudo que você vai fazer ali, se tiver prazer, ele vai te impulsionar para isso. Se tiver dor, ele vai querer te tirar disso. Né? Então, fazer uma academia, ter um corpo legal e tudo mais, olhando pro teu cérebro primitivo, isso não tem sentido. Uhum. Tem sentido na tua consciência, você entende que você precisa ter um corpo melhor e tal. Uma vez uma dentista falou um negócio pra mim, eu pirei. Fui tirar um dente lá e tal, quando fui tirar o siso, né? Aí eu coloquei aparelho e tal, né? Aí conversando com ela, ela me falou uma informação que eu não tinha. Ela falou assim, um exemplo, se meus dentes são todos tortos e eu uso aparelho durante 10 anos, se eu tirar o aparelho, depois de um tempo, o dente volta. Aí eu falei, caraca, peraí. Então não cria uma sinapse neural pra falar pra minha mente Meu dente agora é assim. que o meu dente é assim. Ela falou, não, volta pra origem do jeito que ele era. Aí eu falei, caraca, então aí você vê, o teu cérebro, não existe um mecanismo na tua mente de falar, tipo assim, ó, agora isso é bom, vamos ir pra esse padrão. Não. A todo momento, o teu cérebro ele não evoluiu tanto, ele tá na parte primitiva ainda. Hoje a gente entende coisas que são boas. Academia, alimentação, tudo isso nós entendemos. Mas o teu cérebro é primitivo. Ele quer o prazer. Caraca, É muito doido isso, que né? louco, né? Muito louco. E aí, falando ainda em hábitos, por consequência de tudo isso, as pessoas acabam criando muitos hábitos viciosos por conta do prazer. E ela quer mais e mais e mais Sim. e mais e mais daquele prazer a ponto de ficar insaciável e atrapalhar diversas áreas da vida. Esse prazer ele pode ser álcool, cigarro, drogas, pornografia, enfim, N outros vícios, né, que as pessoas podem ter. E quando você lida com uma pessoa para ajudar ela a criar um hábito num processo assim, através de ferramentas que você conhece, PNL, hipnose e tudo mais, como que você ajuda uma pessoa a se livrar de um vício? Igual esses jovens que você tem atendido também, né, Sim. visitado em clínicas de recuperação, enfim. Perfeito. Primeiro, perguntas, né? Não tem como, você tem que ir fazendo perguntas, cavando ali para entender, né? Se a gente for pegar Jesus há milhares de anos atrás, já fazia perguntas para entender o que está na profundidade. Existe uma dor que ela é a dor momentânea, né? Então existe essa dor e existe uma dor que é mais profunda. Se a pessoa ela tá com febre, a febre não é o problema. A febre é um sintoma. Ela vai no médico, faz exame, você tá com isso, tá com aquilo, né? Então muitas vezes o sintoma ele não é a causa. Eu lembro quando eu fui fazer a última formação em PNL, tinha que fazer atendimentos individuais para ter algumas horas, né? E aí eu atendi muitas meninas que procuravam falando que era compulsão alimentar. Eu tô com compulsão alimentar. Tô comendo bastante, tá? Eu lembro de uma em específico que ela chegava em casa, ela chegava a comer uma lata de leite condensado, assim. E aí a mente dela culpava ela, falava, que isso, vai comer leite condensado, ela ia pra academia. Ela fazia academia de manhã e crossfit à tarde. Pedalava também, enfim. Olha, Ficava nessa luta dela mesmo. fazia Uma compulsão exercício, alimentar. mas comia igual. E comia. Mas ali eu já tinha percebido, assim, como eu falei, a dor, o sintoma às vezes não é o motivo exato daquilo, né? Então, conversando com ela e tal, olha como que é as coisas. Buscando, fazendo perguntas, o problema foi o quê? Ela teve um primeiro namorado, pra menina sempre é o príncipe encantado e tudo mais, aquilo. Teve o primeiro namorado, a primeira noite dela, da vida dela, foi com ele e tal. Depois o cara começou a trair ela e tudo mais. E aí ela criou um bloqueio com a visão masculina. E aí, criando um bloqueio com a visão masculina, uma menina nova, 19 anos e tudo mais, fazia muita atividade física e tal, muito hormônio, muita coisa pra liberar. Ela não gostava de ficar com amigas. Então, vamos lá, das formas dela liberar prazer. Amizade, descontração, ela não tinha. Vício, ela não tinha nenhum. Não fumava, não bebia, nem nada. Relacionamento amoroso totalmente bloqueado. Nenhum homem presta, homem não serve pra nada. Então, quando você foi olhar pelas válvulas dela de escape, a única que ficava era da comida. Então, a forma dela liberar prazer era comendo. Caraca, meu, que louco isso, hein? Era comendo. E não foi uma, duas. Eu falei com mais de 5, 6 meninas lindas, novas e tudo mais nessa questão. Chegou uma hora, teve uma que Uau. até assustou uma vez. Ela, tô com compulsão alimentar e tal. Aí, na hora, assim, eu já joguei, assim. Eu lembro que ela assustou, que foi em 5 minutos. Começou a sessão em 5 minutos, eu falei assim, quem foi o homem que te machucou? Teu pai, teu irmão ou o primeiro namorado? Aí ela, assim, travou. Aí eu falei assim, Tipo assim, como você sabe? assim, ela falou assim, eu não tenho um irmão. Eu falei, foi teu pai ou o primeiro namorado? Não, eu tenho um relacionamento bom com meu pai. Aí a gente foi o primeiro namorado ali e tal, uma coisa parecida.
Então, assim, todas veio por compulsão alimentar, mas era o quê? Eu tinha que liberar prazer de uma forma, a única forma era na comida. Dessa menina, por isso que eu falo, são coisas simples e às vezes as pessoas não fazem porque é simples. Quando eu fui conversar com ela, nossa, quase falei o nome dela. Quando eu fui conversar com ela, eu falei pra ela assim, ó, vamos fazer uma agenda? Que dia que você tem um tempo livre à noite? De sexta, tá. Quantas amigas você tem hoje, assim, mais próximo? Ah, eu tenho a fulana, ciclana e tal. Tá. De sexta, você vai chamar elas, vai assistir Netflix, comer pipoca e tal. Aí falei pra ela, tal dia, você vai chamar uma pra ela chupar um sorvete e tal. Você vai fazer isso, aquilo. Criei essas rotinas de prazer pra ela. Que louco. Coisa simples, Caraca, cara. velho. Ela não começou a fazer no começo. Aí o que eu fazia? Eu mandava mensagem pra ela, tipo, era sexta à noite que ela falou que ia fazer. Umas 4 da tarde mandava, e aí, já marcou com a fulana, com a ciclana, aquelas amigas? Não, ainda não, então marca. Aí depois, de uma forma legal, né, até pra ela entender, eu falava pra ela tirar uma foto. Ó, e aí, qual que é o filme? Ela começou a tirar foto. Resumindo, cara, foi esse processo simples de liberar prazer de outras formas que ela começou a perder um pouco a questão da compulsão alimentar. Entendi. Aí depois eu fui inserindo outros processos de PNL, né, de ressignificação, porque a pessoa fala assim, já aconteceu já. Ah, como que eu faço pra esquecer meu namorado? Aí fala assim, você não vai esquecer ele. Mas o problema não é o teu namorado. O problema é a emoção que você tem atrelado quando você lembra dele. Não é a pessoa, é a emoção atrelada. Posso te ajudar a ressignificar essa emoção. Significar emoção. Então aí essa menina, depois que eu vi que melhorou um pouco, a gente fez uma ressignificação, né? Da emoção e tudo mais. E aí hoje, se eu não me engano, ela tá noiva. Olha que De um legal, rapaz cara. e tudo Caraca. mais. A outra também, a outra tá noiva, ou até já casou com outro rapaz, um jogador de futebol e tal. Então, enfim, cara, tem muito essa questão da dor primária, lá do fundo, e a dor que é apresentada. E na maioria das vezes, a dor que a pessoa traz não é realmente aquilo. Ela traz uma desculpa. Aí as perguntas e aí todo o processo faz você cavar pra entender realmente o problema. Sensacional. Uma pergunta. Tem o nome exato, até lembrei agora, é a dor circunstancial e a dor existencial. Então a pessoa sempre vai te apresentar uma dor circunstancial. Ah, e Que é uma compulsão consequência alimentar. da existência. Mas é uma coisa da existencial, é uma coisa da... Tem algo na emoção dela mais profundo. Exatamente, baseado em valores, crenças e princípios. Então tem algo aqui que está refletindo aqui. Mas o problema é o quê? A questão é, não adianta você querer focar nessa daqui. Porque se você focar nessa, daqui a pouco vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Por quê? Tá emanando daqui, da existencial. Entendeu? Então Caraca. a questão é, qual que é a existencial? Pro cérebro pro cérebro é a mesma... Prazer pro cérebro é tudo igual? Porque, por exemplo, ela tava tendo uma válvula de escape ali na comida. Ela falou, não, quer saber? Vou tomar um pote de leite condensado inteiro agora. Era uma válvula de escape. E aí, implantando uma rotina de novos prazeres, sair com as amigas e tal, e fazer isso, fazer aquilo. Pro cérebro é a mesma coisa? Prazer é prazer? Eu vejo que para pegar nessa tua pergunta, a gente tem que ver primeiro das emoções primárias ali, né? A gente pega que são as 5. Né? Então a gente tem ali a raiva, tem o medo, Tristeza, a nojo tristeza, o nojo e alegria, né? e a alegria. Que seria o prazer, vamos pôr ali também, né? Quando a gente pega sobre isso, aí a gente leva... Eu sempre gosto de levar tudo, vamos dizer assim, na origem. Quais eram as formas de prazer antigamente, né? Relação sexual, comida, né? E também a questão do sentimento que é liberado quando você tem um filho e tudo mais, aquele primeiro abraço e tal. Nesses casos, igual dessas meninas, elas não tinham filhos ainda, não tinham experimentado isso, né? Da paternidade, da maternidade. Então, o que elas conheciam sobre prazer era a questão da relação sexual, da alimentação também, e tem também a questão do... Vamos usar como um amor filéu, um amor, se for pegar numa parte filosófica também, que é o amor entre amigos, né? Entre irmãos ali, pessoas que você tem próximo. Então, eu poderia jogar para ela 3 formas de prazer. A parte sexual, ou a parte da comida mesmo, ou a parte de liberar com amigos, de um amor mais filéu. Da parte de relação sexual, ela já tinha falado pra mim que não. Assim, fazia 2 anos, desde o relacionamento que ela teve primeiro, e não era nem por causa de questão religiosa nem nada, é porque ela tava com bloqueio. Não queria dormir com mais nenhum homem. Então, nessa parte, eu vi que não seria. Da parte da comida, ela tava em excesso, por causa do quê? Da falta de alguma outra válvula de escape. Agora, não consigo te falar com certeza se o nível que ela estava tendo com as amigas é no mesmo nível que ela tinha quando ela comia. De prazer. De prazer. Sabe por quê? Porque comer
junto com ela, e isso é interessante, vinha um mix de culpa também. E a culpa, ela traz um sentimento quando você faz... É a mesma coisa de fazer algo escondido. Sim. Eu fiz algo escondido. É como se fosse um prazer, uma sensação boa. Às vezes aquilo nem é certo o que eu fiz, mas por ser escondido, gera aquele... Então, assim, é um sentimento diferente. Eu consigo te dizer isso. Que estar com as amigas e comer algo do tipo era diferente, porque vinha a culpa que fazia ela depois ir pra academia. Mas era suficiente, mesmo que talvez olhando assim, não era o mesmo nível de comer, mas era suficiente para fazer ela diminuir esse prazer. Aí tem que ter a ressignificação. Qual que é o problema? Eu só vou dando válvulas de escape. O problema é se ela arruma uma outra válvula de escape que também seja ruim. Que eu já vi acontecendo com amigos meus terapeutas, hipnólogos. Olha só. Que é o quê? Às vezes o cara fuma, não vou ajudar ele pra parar de fumar e não sei o quê. E o cara fica batendo nisso, ele tem que parar de fumar. Mas ele não vai dando outras válvulas boas, né, outros hábitos bons de prazer, e não vai ressignificando. Então o que acontece? O cara vai parando de fumar, mas ele começa a beber. Aí ele parou de fumar, mas agora bebe que nem um doido. Eita, nossa. Ou senão o cara parou de beber, mas começou a fumar. Ou o cara parou de beber e fumar, mas foi para um outro tipo de droga. Você se tornou totalmente viciado na parte sexual. Então, assim, cada pessoa é um caso, mas você tem que prestar muita atenção nisso. Né? É do caso dela. Eu abri uma nova válvula de escape com ela, mas aí eu precisava ressignificar aquilo. Precisava ressignificar porque eu precisava que ela sentisse mais, novamente, na verdade, sentimentos diferentes na questão masculina. Por quê? Porque ia ter uma hora que não ia mais suprir essa primeira válvula que eu abri. Você entende? Você está conseguindo pegar. Sim, sim. Ela ia procurar alguma outra forma. Então eu precisava ir ressignificando isso. Aqui eu ajudei para ela não comer mais a questão do leite condensado. Aí fiz uns processos de PNL, que nem visualização, fiz ela ver como que era ruim a questão do leite condensado e tal. Então foi várias técnicas, várias coisas que eu fui trabalhando ali. E aí, graças a Deus, deu certo do resultado. Que legal, cara. Mas tem alguns que é muito complexo, que nem uma coisa que eu nunca pego. Ah, eu quero parar de fumar. Nunca pego. Por quê? Porque, cara, é uma série de fatores. Sabe? É uma série de fatores. A pessoa pode fumar. Um exemplo, tem pessoa que fuma, sempre pega o cigarro da mesma forma. Pega, tipo, um exemplo, assim, com 2 dedos e tarará. Ali pode ser uma questão dela fumar dessa forma. Tem pessoa que só fuma se for no bar. Tem pessoa que só fuma se for no frio. Tem pessoa que só fuma se estiver tomando café. Tem pessoas... Então, assim, é muitas coisas. É um processo muito detalhado. E a maioria das vezes, o fumar é uma dor de estimação. Ela não quer perder isso, entendeu? Ela se engana. Ela fala que quer, mas não quer. Então, assim, eu nem pego porque é muito complexo. Que doideira, hein? Que louco. De todo esse trabalho com pessoas, quais foram as ferramentas que você encontrou como sendo as mais poderosas e qual que é o tipo de trabalho que você mais gosta de fazer? Cara, de ferramenta mais poderosa, tem 2, assim, bem incríveis que eu gosto da PNL, que são de visualização. A PNL, ela usa muito a visualização, né? Então, uma é... Pega a pessoa, então, o momento dela... Lembra que eu falei da dor circunstancial? Circunstancial tem um momento. Que nem essa menina. Ah, meu primeiro namorado me frustrou. Tá. Mas existe uma lembrança aí na tua mente que é o que mais te machuca. Não existe? Um momento, assim? Ah, existe um momento. Aí, no caso dela, qual que é o momento? O momento é quando ele chegou e falou que não me queria mais e tudo mais e tal. Mesmo que ela sabia que estava sendo traída, mas esse momento foi o que ficou na mente. Beleza. Aí eu pego esse momento, eu falo assim, você consegue lembrar um pouquinho antes desse momento? Que você estava bem? Ah, eu consigo, tal, era o momento tal. Beleza. Você consegue lembrar desse momento um pouco depois que você estava bem também? Ah, eu consigo, tá, beleza. Então agora eu já tenho um momento ruim, um momento bom antes, um momento bom depois. Gente, essa técnica é muito poderosa. Você pode fazer aí na sua casa, é muito poderosa. Momento bom antes, momento bom depois, momento ruim. Aí eu falo o que pra ela? Agora, no momento bom antes, eu quero que você imagine um momento bom antes. Fecha os olhos e imagina o momento. Agora você vai passar todo esse momento na sua mente até chegar o momento que estava bom depois. O pessoal passa. A maioria das vezes chora até e tudo mais. Ok. Você tá no momento depois, agora você pega e volta. Até, entendeu? Então de trás pra frente. Tá, ok. Fez isso? Fiz. Ok. Agora você vai pegar, imagine que você tem um controle remoto na sua mão. Você vai passar em 2 vezes. Isso. Como se fosse na televisão. Louco, velho. Vai. Agora volta em 2 vezes. Agora vai em 4 vezes. Agora volta em 4 vezes. Em 8 vezes. 16 vezes. 32 vezes. E tarará. Beleza.
Aí eu pego e falo pra ela, qual que é o nível... Isso aqui eu pergunto até antes também, né? Qual que é o nível que te afeta essa emoção, de 0 a 10? Ah, nível 9 me afeta, beleza. Aí eu faço esse primeiro exercício. Qual que é o nível agora? Ah, nível 8, baixou 1. Tá, agora você vai pegar e vai colocar uma trilha de fundo que você acha engraçada. Aí a pessoa amiga já fica meio assim. Põe uma trilha de fundo que você acha engraçada. Isso tudo ela imaginando uma música agora. Imagina a música, passa em 2 vezes, em 4 vezes, com a trilha de fundo e tal. Qual que é o nível que isso te afeta emocionalmente agora? Ah, nível 7. Se eu vejo que tá indo devagar. Aí eu coloco mais um nível do negócio. Agora você pega, nesse caso é o namorado, né, que ela tem na mente. Agora você pega e coloca no teu namorado um nariz de palhaço. Caraca. Vai, volta, vai. Qual que é o nível? Ah, continua no nível 7. Põe nele agora a cabeça do Mickey. E eu vou eu faço o quê, Thiago? Qual que é o processo da PNL? Lembra que eu falei que o que afeta não é o namorado, mas a emoção? Eu faço a mente dela mudar a cena. Então, uma cena que trazia tristeza e tudo mais, eu transformo, às vezes, numa cena que ela vai dar risada. Entendi. Você entende? É uma distorção. Essa técnica de PNL é fazer uma distorção do momento. Entendeu? E é muito controverso, porque se você for pegar, talvez, na psicologia e outros, eles querem ir muito mais a fundo de uma forma diferente. No caso da PNL é o quê? Qual que é o problema? É a emoção? É, então vamos distorcer ela. Ponto. Então eu faço essa distorção. Eu vou brincando tanto. Aí se eu vejo que ainda tá muito... É que tem que ter o feeling ali na hora. Mas eu vejo um exemplo. Como que você vê essa cena? Você vê com os teus olhos ou você vê por cima? Ah, eu vejo por cima. Então já tá um pouco distante. Vai ser mais fácil. Não, eu vejo com os meus olhos. Então ela tá muito na cena. Então você pergunta isso. Pergunta. Você não induz. Não. Aí eu pego e falo pra ela, ó, agora você vai ver a cena por cima. Como terceira pessoa. Então eu vou fazendo várias coisas. Aí você tira ela da cena. Tiro. Como que você vê essa cena? As cores. São cores quentes? São. Ah, tá. Aí depois eu falo pra ela, agora você vai ver a cor preto e branco. Eu vou tirando, eu vou fazendo vários elementos, várias coisas. É um empilhamento de técnica. Uma coisa em cima da outra que eu vou cada vez mais tirando ela daquilo. Aí, uma última coisa que eu faço pra fechar. Eu falo pra ela, agora você fecha os olhos, imagina uma tela de televisão. E essa cena ruim, ela tá na sua frente, certo? Depois que ressignificou, mesmo que tá engraçado e tudo mais, ela tá na tua frente, não tá? Agora eu vou fazer um barulho e nessa tela que tá na sua frente, como se fosse de cinema, você vai jogar lá pro fundo, até ficar bem pequenininho. Aí eu falo seu barulho, faço. Foi pro fundo, foi. De novo, vai pro fundo. De novo. Aí eu falo pra ela, agora pega uma cena muito boa. Uma das melhores cenas da tua vida. Imagina que ela tá lá no fundo. Eu vou fazer o barulho e você vai trazer ela pra frente. Aí eu faço. Foi pra frente. Então eu ainda pego essa cena, depois que tá ressignificada, jogo pro fundo, na galeria da mente dela, pego a cena boa e jogo pra frente, entendeu? Então assim, é um processo, louco, às vezes é meio doido pra quem tá escutando. É verdade, né? A pessoa que nunca acessou isso, fica impressionada, né? Total. Imagina como se fosse na sua mente existe, tipo assim... As memórias lá, é como eu brinco que na minha mente tem um Franklin. O Franklin, ele tem os relatórios de tudo que aconteceu na minha vida. Então eu posso pegar, junto com o Franklin, e ir mudando algumas emoções. Tudo isso que eu falo, eu fiz, né? E eu tenho algumas coisas da minha vida que eu usei essa técnica e funciona mesmo. Você vai fazer ali, você vai ver que o sentimento, ele realmente sai, essa dor. Uma pergunta, na hora que você faz o vezes 2, vezes 4, vezes 8, você narra a cena de novo ou você não narra a cena em momento nenhum? Em momento nenhum eu narro. Eu faço ela, você conseguiu, eu vejo se ela tá conseguindo visualizar a cena. Como é uma cena traumática... E aí você vai perguntando, e agora o que tá acontecendo ou não? Não pergunto. Poderia fazer, na hipnose é dessa forma. É? A hipnose, pra falar diferente da PNL, na PNL eu não faço um transe. Eu só falo pra ela fechar o olho. Entendeu? Por isso que eu nem pergunto, né? Eu só falo pra ela fechar o olho e vou fazendo. Na hipnose, não. Eu coloco ela no estado de concentração, num nível mais profundo, vamos dizer assim, né? Mas aí sim, ela narra. Aí eu posso fazer o mesmo processo com a hipnoterapia. Faço o mesmo processo, é um nível mais profundo. Agora na PNL, não. Na PNL eu nem preciso. Só ela lembrar, você lembra? Tá, lembra o momento antes, lembra o momento depois. E aí eu nem puxo a cena ali. Até porque, dependendo do que for... o nível que for o negócio, às vezes a pessoa, só dela contar e tudo mais, ela entra em um estado emocional que talvez até eu tirar ela daquilo. Para fazer o processo eu já perdi um monte de tempo. Então eu vou dessa forma, só da mente dela e tal. Aí, óbvio, não aconteceu, mas se for num caso que não deu certo e tal, que realmente ainda tem algo, aí a gente vai para uma hipnose e tal, e vai para um nível mais profundo. Né? Uma vez eu participei de um treinamento que tinha uma dinâmica muito parecida com essa. Não fazia vezes 2, vezes 4, vezes 8.
mas fazia a pessoa reviver a cena. Inclusive, ela desenhava. Aham. Depois ela fazia um recorte do desenho daquele intermediário ruim, ela pegava um outro desenho bom e colava no lugar. Olha que legal. Né? Isso primeiro tateando ali e vendo. Aí depois na indução, ela também fazia essa substituição, né? Então primeiro ela desenhava e vivia na indução, na visualização, o momento ruim. Aí depois colocava a cola ali, cortava o papel e tudo. E aí depois fazia uma nova visualização para vivenciar o momento ressignificado, com uma memória nova implantada lá, né? Então, fizeram comigo, né? Também, porque a gente estava ali aprendendo a ferramenta, então faz com o outro ali também na hora. E aí eu tenho uma memória lá na minha infância, que hoje quando eu lembro da cena que a gente fez na experiência ali no treinamento, né? Como se aquela cena ruim tivesse sido apagada e substituída de fato por outra. Uma memória falsa, né? Exatamente. Conscientemente eu sei que a memória é falsa, mas parece que inconscientemente não. Tipo, aquela emoção negativa do momento apagou. Muito forte isso. Muito forte. Daí, né? E aí teve uma pessoa que foi usada de exemplo, ela foi lá na frente e tal. E ela viveu um episódio muito traumático, muito mesmo assim. Teve assassinato de familiares, uma coisa muito ruim. E, cara, foi tão forte pra ela, nunca esqueço isso. Foi tão forte que ela chegou a vomitar. Nossa. Mas assim, acabou, parecia que você tinha tirado uma tonelada das costas dela. Uhum. Impressionante, assim. Parecia que tinha tirado uma tonelada das costas dela. Uhum. Inclusive, tinha um outro exercício antes, parecido com esse também, que o elevador, que a gente vai passando ano por ano da vida e trazendo diversas memórias e aplicando depois pro futuro. Isso daí que você falou é interessante, porque assim, o conhecimento ele é um nível de cura já. Vamos dizer assim, um nível 1, um exemplo. Se a pessoa fala, que nem uma terapia psicanalítica, você vai falando ali, né? Você senta no... Como chama? É bistrô? Não é bistrô, Divã. não. No divã. Divã. Errei feio. Você senta no divã, você vai conversando e tal, porque é uma abordagem psicanalista, muitas vezes só escuta ali, é difícil até fazer perguntas. Então, você vai falando, é um nível de cura também. Nesse caso que a gente está dizendo, é uma coisa que você pega nas memórias, é um nível de cura. Nesse caso que você falou aí, junta tudo, porque a pessoa fala, então já é um nível, desenha, visualiza, então não tem como não dar certo, né? É muito interessante, todos os processos. Tem até nessa técnica que muitas pessoas têm fobia, tem medo de barata, de rato, mas a questão é o quê? Na maioria das vezes, você pergunta pra pessoa... qual que é o tamanho da barata aí na tua mente? Ela vai pegar e vai colocar, tipo, assim. Ela vê como um monstro mesmo. E nessa técnica, cara, a maioria das fobias você cura em 5 minutos com isso. Do quê? Fecha o olho, imagina lá a barata. Ok, tá imaginando? Tô. Agora pega essa barata, coloca um chapéuzinho de mágico nela. Pega essa barata, nas patinhas dela agora, coloca um sapatinho, um de cada cor em cada patinha. Caraca. Pega essa barata, coloca uma saia nessa barata. Daqui a pouco você vê que a pessoa ri. E aí já era. Aquilo que ela tinha quando ela pensava numa barata, via, já foi embora. Então, assim, já fiz isso muitas vezes com amigos, tinha fobia. Em 5 minutos, nesse processo de ressignificação, o cara já perdeu esse medo desse animal, desse bicho. Então é tudo aqui na mente, cara. Tem um negócio que é muito forte. E, assim, às vezes a pessoa passou por um processo, vamos supor, um processo de abuso. O processo durou 15 minutos. A pessoa foi lá e abusou dela. 15 minutos. Talvez ela era pequena, não sei. A questão é o quê? Hoje ela tem 30 anos e faz 25 anos que o abusador abusa dela todos os dias. Na verdade, a cena foi 15 minutos. Mas ela tem o cara na mente e todos os dias ele abusa dela. Entendi. Você entende? Então, assim, é um processo de ressignificação. De ressignificar. A pessoa teve um problema com o pai. Um dia meu pai me bateu. Teu pai te bateu durante 10 minutos. Mas na tua mente, todo dia teu pai tá te batendo. Todo dia. Então, assim, nesse caso... Isso é um trauma, né? É um trauma. O abusador para de ser a pessoa lá. O abusador pessoa foi 15 minutos. O abusador até hoje é você mesmo, na tua mente. O cara mesmo foi só lá. Hoje é você você faz o próprio abuso com você mesmo. Mentalmente. Isso, igual você falou, isso já vai ser um nível de cura pra essa pessoa, né? Ela saber que Total. é ela que tá fazendo isso agora. Total. Assim, ó, ele fez aquele período. Agora quem tá fazendo é você. Exatamente. E aí fica pior ainda agora. É que é muito complexo isso, né? Muitas pessoas não entendem, óbvio. Mas assim, é uma escolha também. Caraca, meu. É uma escolha, pô. Porque assim, é um nível de conhecimento. Que nem a gente falou agora. Esse nível de conhecimento. Peraí, é verdade, Mikael. Eu nunca mais vi a pessoa.
Eu tô com 50 anos, aconteceu isso naquele tempo, 15 minutos, eu nunca mais vi ela. Só vi naquele dia. Se ela me abusa todos os dias mentalmente, é eu que faço isso, porque ela não tá aqui. Nesse caso que eu tô dando. Então é a pessoa mesmo. E como que ela faz isso? Porque eu projeto ela na minha mente. Como que eu projeto? Eu projeto mesmo inconscientemente, escolhendo projetar. Porque eu tenho a opção de ressignificar. Talvez eu não sabia disso, agora eu sei e eu posso ressignificar isso. Então aí começa um processo de cura, né? Mas traumas, é que eu falei, cara, a nossa mente, ela acaba sendo, às vezes, nos ajuda em algumas coisas, né? Mas também nos prejudica muito com falta de conhecimento. Falta do manual. Falta do manual, que não existe mesmo, né, esse manual. E hoje você usa essas técnicas ainda? Fala um pouquinho, pessoal, do teu profissional. Hoje você tá como diretor de operações, né, numa empresa? Isso. Eu gosto muito, né, disso, de pessoas. Mas de um tempo pra cá eu fiquei muito mais na parte corporativa, né? Gestão, liderança. Então eu acabo usando, sim. Não tem como, né? Você acaba tendo um olhar disso, né? Você olha, às vezes até funcionário, fala uma coisa, você já fala, pô, isso daí é um sintoma, isso daí não é o problema, né? Então, acabo utilizando, óbvio, não numa forma mais de tratamento. De vez em quando, sim. Teve até um rapaz esse dia, um colaborador, precisava gravar um vídeo lá, eu vi que ele começava e travava. Nossa, já tinha tentado umas 15 vezes. Aí eu falei pra ele, não, pera aí, vem aqui. Aí levei ele num banheiro lá, falei, fecha o pulso. Vai, começa a apertar, ativa a ira, a raiva e tal. Fiz um processo com ele lá na hora de ressignificação, né, de trauma ali. Foi um caso de professor, o professor tinha humilhado ele quando ele ficou em pé e tal, então ele não conseguia gravar um vídeo, falar em público. Então, de vez em quando, ainda faço algumas coisas, né? O povo fala, pô, que loucura é essa? Mas hoje eu tô muito mais no corporativo, né? Nessa questão de liderança. Mas eu gosto muito, cara. Muito mesmo de processos, dessa parte de comportamento humano, né? E fico muito feliz, como eu disse, de cada vez as pessoas estarem ficando mais abertas para isso. Ficando cada vez mais aberto. Sou a favor de vários tipos de processo, seja um processo coach, de PNL, hipnoterapia, psicólogo mesmo tradicional, psicanálise. Eu vejo que ainda tá acontecendo isso hoje. Tá quebrando um pouco. Antes tinha muita rixa. Tipo assim, né? O coach é inimigo do psicólogo, o psicólogo é inimigo do cara que pega uma abordagem de psicanálise freudiana, o outro de uma abordagem junguiana. Tinha muito isso. Eu vejo que hoje as pessoas estão entendendo que, cara, vamos fazer um processo. Eu digo que tem pessoas que às vezes fazem processo de psicólogo com psicólogo durante anos e acaba não conseguindo ali se libertar de algo. Então eu digo que existe 3 tipos de processo. Tem um processo que cientificamente é comprovado, mas às vezes com você não funciona. Tem um processo que às vezes cientificamente não é comprovado e também não funciona. E tem um processo que não é comprovado, mas funciona. Qual que é o certo? Essa que é a grande pergunta. Qual que é o certo? Tem pessoas, Thiago, que às vezes você vai contar uma experiência da tua vida, no cérebro dela, ela vai linkar com a vida dela, com o momento que você falou, com o momento que ela passou, como você recuperou, o jeito que ela pode recuperar e ela tá curada. Pronto, verdade. Não passou por processo. Então qual que é o certo? O certo é aquele que dá o resultado positivo para aquilo que ela tá precisando. Viver bem. Viver bem. Viver bem. Porque todo mundo quer o quê? Se libertar ali daquilo que... Então ali no corporativo eu vou muito para isso, né? Ajudo muito hoje com questão de metas, né? Levando um pouco mais pra essa questão de automotivação das pessoas. Mais resultado, né? Mais foco em resultado. Mais foco em resultado. Em resultado mesmo de negócio. E de pouco em pouco eu vou dando ali eu vejo alguém que tem alguma coisa, aí eu falo um pouco com esse, um pouco com aquele, né? E essa sensibilidade e todo esse conhecimento fez total diferença para você poder liderar, né, o grupo, né? Entender a pessoa, saber que ela é um humano ali, não é uma máquina de gerar resultado, né? Não é um robô. Com certeza. Liderar pessoas é um desafio, né? Porque cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas experiências, cada um tem os seus perfis, né, comportamentais. Não tem como você querer falar com todos da mesma forma. Quando você conversa com alguém, na verdade são 4 pessoas conversando, né? É o que você tá falando e o que ela tá entendendo, baseado no que ela acha. Caraca. Já é uma pessoa. Nossa, isso é muito forte. A segunda pessoa é o que você tá falando e realmente é o que você quer dizer, que seria o que era para ela entender. O terceiro é o que você tá falando e o que ela acha que você quer dizer, né? E o quarto é o que você tá falando e ela não tá entendendo, na verdade, nada. Nem o que ela acha, nem o que ela quer entender, nem o que ela acha que você quer falar. Então, a comunicação, ela tem que ser muito assertiva,
né? Então eu sempre uso perguntas, né? Pergunto pra pessoa realmente se ela entendeu, eu falo pra ela explicar o que eu quis dizer. Então é um processo, né? E hoje em dia as pessoas estão muito, como que eu posso dizer, sensíveis, né? Uhum. Sensíveis. Esses dias atrás foi muito engraçado. Eu contratei uma pessoa, né? Uma colaboradora, tem por volta de 40 anos e tal, e ela tava com um fone parecido com esse, um fone bom. E eu conversando com o time, ela tava olhando para o computador. E aí eu achei que ela não estava escutando. Aí eu peguei e fiz assim pra ela. Aí ela olhou pra mim e tal, continuei. Aí no outro dia ela não foi mais. Aí eu achei estranho, né? Aí ela falou que deu uma desculpa, como eu disse, era um sintoma, eu sabia que não era aquilo, ninguém Sim. sairia por causa disso, Sim. né? Aí eu perguntando pra um, pra outro ali, falaram que ela saiu porque eu fiz assim pra ela e isso daí ela achou uma ofensa muito grande e tal, eu ter feito isso. Então, assim, pra mim, aí entra o que eu falei, eu não quis comunicar, Sim. tipo, ó, eu que mando, né? Eu quis, na verdade, no meu coração era algo tipo, ó, eu achei que ela tava com fone, então o barulho ia despertar. Então é muito complicado, né? Hoje em dia a gente tem que prestar muita atenção ali nas pessoas e tal. Ser humano, né? Não tem manual, né? Não tem Não manual. tem manual. Mas até no corporativo, é que a empresa lá, eu sou muito feliz que eles entendem a minha visão, o meu jeito de fazer um negócio, porque eu deixo muito claro, toda reunião que eu tenho com o meu time, hoje eu lidero uma média de 11 pessoas. E eu falo pra eles assim, cara, ano que vem, eu deixo muito claro, eu falo, ano que vem eu não quero ver ninguém do jeito que tá aqui. Eu falo pra eles, não quero ver ninguém. Todo mundo, quem tiver aqui na empresa ganhando mais, em posições melhores, ou fora daqui. Com o teu negócio, em Sim. outro negócio ganhando mais. Eu falo pra eles, eu falo assim, eu não acredito, eu não quero ninguém aqui medíocre. Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. E aqui eu quero que todo mundo cresça. Então, todos os dias eu passo uma mensagem pra eles, eu peguei uma caixa lá, coloco frases, todo dia eles leem uma frase, falam o que achou dessa frase. Então, Todo assim, mundo junto ali falando em todo conjunto. mundo junto. Então, todo dia é um processo de lapidação. Eu faço com eles. Eu falo pra eles, eu falo assim, cara, minha velocidade é 200 por hora. Então, se vocês querem crescerem, querem evoluir, o meu objetivo é deixar pessoas melhores do que eu aqui, né? E aí até para a empresa, quando tudo que eu deixo de relatório para a empresa, eu não ponho o meu nome. Então, tipo assim, eu criei um processo novo. Tem um processo lá, e aí teve um tempo atrás até que alguém perguntou, falou assim, mas por que não tá o processo criado por Mikael? Então, ela falou assim, porque não é sobre o Mikael. É um processo que eu quero que dê certo. Se amanhã eu nem tiver aqui mais, o processo foi criado. Legal. Então eu vejo que o papel do líder a todo momento, ele já ir deixando um espaço, o quê? Para uma próxima pessoa que pode substituí-lo. É a questão de você deixar o legado. Você deixa o legado e você já deixa pronto para Legado outra pessoa. com as condições, né? O legado é diferente de inspiração. Exatamente. Eu posso inspirar pessoas. Nossa, esse cara me inspira. Beleza, mas e a ação, né? A admiração não resolve. Agora o legado é diferente, né? O legado ele vem com método, vem com instrução, Exatamente. não é isso? Exatamente. Vem com caminho pra pessoa executar também, continuar cumprindo. Né? Exatamente. E mesmo que doa. Esse tempo atrás teve um conflito lá, tava errado, eu ia falando, aí a pessoa querendo consertar. Aí eu peguei e falei pra ela, né? Falei, deixa eu falar, porque quem se justifica não muda. Uhum. Eu tô querendo te falar da forma que você tá se justificando. Não. Se você continuar justificando, você não vai mudar. Então deixa eu falar. Então, assim, às vezes até eu ando muito pelo líder democrático e o liberal. Né? Não sou aquele cara muito autocrático de falar é assim, acabou. Então eu ando muito por esses dois tipos. Então, às vezes eu sou, às vezes, brusco, vamos dizer. Mas eles entendem que é para o crescimento deles. Certo. É para o crescimento. Em momento algum tem as coisas do trabalho, bate as metas, sempre eu falo do setor e tal. É para o crescimento de cada um ali, né? Então eu tô mais nessa fase corporativa, uma grande experiência. Tô aprendendo muito ali, né? E estamos aí. Caraca, que legal. Deixa uma recomendação pro pessoal aí que tem. Todo mundo, viu, gente? Eu vou olhar pra câmera agora aqui e falar o seguinte. Todo mundo tem questões psicológicas pra resolver. Questões emocionais. Todo mundo tem bloqueios que precisa destravar. E são esses bloqueios, são esses problemas psicológicos e emocionais que impedem você de prosperar. É preciso, é necessário passar por um processo de reprogramação de crença, de ressignificação de um monte de coisa que você pensa que é e não é e vice-versa, para que você possa ter uma vida mais abundante, mais pacífica e que você possa
conquistar resultados, objetivos, realizar sonhos, viver mais em harmonia com as pessoas que estão perto de você. E para que isso aconteça, é necessário buscar ajuda, né? Então, a resolução de um problema, ela sempre começa com a autorresponsabilidade. Eu olhar e falar, cara, eu tenho um problema, então eu vou buscar ajuda. Então eu vou buscar ajuda. E aí o Mikael citou aqui para você que vai em busca de uma ajuda nessa área da sua mente, tem diversas abordagens. Eu me lembro quando fiz o coaching, nossa, era uma guerra esse negócio de coaching com psicólogo, né? Falava, porque um querendo tomar o lugar do outro e tal, e tinha essa discussão. E não é. Cada um tem uma abordagem, cada um tem um método, cada um vai trazer um resultado diferente. Cada um vai funcionar melhor para uma pessoa ou para outra, né? Recentemente eu busquei uma ajuda diferente para mim. Eu nunca tinha ido num psicólogo. Na verdade, no psicólogo eu ainda nem fui, né? Eu procurei uma abordagem de psicanalista. Nunca tinha ido num psicanalista. Falei, vou ver como é que é. Era um dia que eu tava meio estressado, meio pé da vida. Eu falei, não vou resolver isso sozinho, né? Vou procurar uma ajuda. E aí eu fui lá e descarreguei. É bom demais. Você fala, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, aquilo. Aquele turbilhão de coisa na minha cabeça, misturado. E aí ele mandou justamente isso que o Mikael falou no começo aqui. Você sofre pelo mundo ideal, né? Você sofre pelo mundo ideal. Mas o mundo real é diferente. Peraí. Então, onde é que tá o problema? Em mim. Total. É no modo como eu olho pro mundo, é o jeito que eu dou significado pro mundo. E eu aprendi muito com o Mikael hoje aqui, né? Os hábitos, desde os hábitos mais simples de gratidão, de começar o dia em alta, de utilizar ferramentas para ressignificar, reprogramar, enfim. Deixa uma mensagem para esse pessoal que precisa de ajuda. Legal. Assim, a coisa principal, como o Thiago mesmo diz, cara, é autorresponsabilidade. Tudo começa aí. Eu sei que é dolorido, mas você parar, peraí, esse problema que eu tive, cara, é responsabilidade minha. Eu tenho que resolver isso. Eu sofri uma questão de um abuso emocional, físico, o que for. O abusador é eu. Nossa, mas como assim? Não, é eu que tô me martirizando, eu que tô ali. Eu preciso mudar isso. Porque a hora que chegar amanhã, daqui 10, 15 anos, quem vai escrever a tua história não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu tio, não é seu avô, é só você que tem a caneta para escrever a sua história. E lá amanhã, quando mais nada puder ser mudado, são as suas atitudes de hoje que vão fazer a diferença. Então, o primeiro passo é a autorresponsabilidade. É entender que está no seu controle. Está no seu controle. Então, buscar ali aí o conhecimento através de leitura. Você que está assistindo isso já é um nível de cura. Você está buscando já um nível de cura. Está entendendo? Buscar a ajuda de um profissional, então seja um processo de coach, PNL, hipnoterapia, psicólogo, o que for, e conversar com essas pessoas para elas entenderem, te ajudar, te auxiliar nisso. E um hábito que eu quero dizer, né, para as pessoas tomarem cuidado, é um hábito que eu estou meditando muito nele nos últimos meses, que eu vejo que está pegando muitas pessoas, é a questão da irritabilidade. Toma muito cuidado para a irritabilidade não se tornar um hábito. Uhum. Tem muitas pessoas que a irritabilidade se tornou um hábito. A pessoa acorda, dá 5 minutos e ela já está com raiva de tudo, de todo mundo. Toma cuidado, isso daí vai afetar em tudo na sua vida. Vai afetar na tua vida conjugal, espiritual, emocional, empresarial, né? Então, cuidado com a irritabilidade. Mikael, eu quero saber se eu tenho esse equilíbrio emocional ou não. É muito simples. A pessoa pega e ela pegou e falou mal de mim. Se aquilo me afetou, e às vezes eu acho que eu tô acima dela. Se aquilo me afetou, eu tô abaixo dela. Se aquilo me irrita, eu sou menor do que aquela pessoa. Por quê? Se eu não tenho irritabilidade, por que o que ela disse está me afetando? Porque ela está acima de mim. É que nem um jogo de xadrez. Ela avançou a peça. Entendeu? Ela comeu a sua peça ali. Então, a questão é o quê? Você tem um nível bom, você não tem esse hábito de irritabilidade quando o que as pessoas dizem não te afeta. Porque você vê que você está em um nível emocional, algo acima dessas pessoas. Então, toma cuidado, tem esse controle emocional, tá? E tem essa direção, para onde eu quero ir. Né? Hoje eu tenho uma filha, eu tento passar para ela o melhor que eu posso emocionalmente. Por quê? Você tem que ter uma direção. Por que você quer mudar? Por que você quer ser diferente? Vento nenhum ajuda a barca que não sabe para onde se vai. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
Então, para onde você realmente quer ir? De verdade. Você acha que vale a pena você passar essa vida de tristeza, de sofrimento, de culpar os outros, culpar o fulano, culpar o ciclano? Ou vale a pena realmente mudar, né? Procurar um processo. E não é mudar pelas pessoas, não, mas é mudar por você, né? Tem pessoas que até eu faço a pergunta, qual foi a última vez que você deu um sorriso? Você realmente passou um momento feliz com alguém próximo a você? Então, a dica que eu dou hoje, o conselho é: toma cuidado para que a irritabilidade não vire um hábito. E o principal prejudicado por isso vai ser você mesmo. É isso. Caraca, show de bola. Cara, assim, eu tô muito feliz, né? Por sua presença aqui, eu aprendi Legal. muito. Faz tempo já que eu quero ter esse bate-papo, né? E eu achei pertinente fazer isso no podcast, porque a gente toca ideia em outras ocasiões também, mas no podcast a gente pode ficar Sim. registrado para mais pessoas poderem acessar também esse nível de conversa. Legal. Isso que vocês estão vendo aqui no podcast é o nível de conversa que eu tenho com o Mikael no dia a dia, né? A gente se encontra para comer alguma coisa, né? Ocasionalmente acontece por causa da correria da vida. E quando acontece, o bate-papo é nesse nível aqui. Quando é de pessoas ou quando é da área espiritual também é num nível muito legal. Quando é na área de negócio também é num nível muito legal. Estar cercado com pessoas, né? Estar cercado por pessoas que podem te levar para um patamar superior de inteligência, de conhecimento, de informação, de acesso a coisas diferentes, pode te fazer muito melhor, né? Então, agradeço, Mikael. Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui. Todo bate-papo com você me torna uma pessoa melhor. Amém. Tamo junto. É recíproco isso. Eu também. É isso aí. Então, galera, tamo junto. Esse episódio fica registrado. Vou deixar as redes sociais do Mikael aqui nas descrições também. E estamos finalizando mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Conto com você no próximo. Beijo no coração.